Você já parou para pensar como é o céu? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, percorrendo esse itinerário, justamente mergulhando na primeira leitura, percebendo aquilo que Deus está querendo nos comunicar. Sei que muitas pessoas são tocadas justamente por essa dimensão da palavra. Muito importante que, além de você poder escutar ou até ver esta homilia, você possa realmente também pegar ali a sós com o Senhor, aprofundar na palavra, porque ela se torna sempre uma luz para você, cada vez mais que você vai se aprofundando. Deixo também meu convite àqueles que estão chegando. O canal tem inúmeros outros conteúdos aí para que você possa justamente se aprofundar, possa compreender tantos aspectos também de espiritualidade, do nosso carisma, para quem está acompanhando ali pelo canal da comunidade, enfim, tantas e tantas coisas que você pode aproveitar. Escreva e participe conosco. Lembro sempre que tem os grupos de WhatsApp e de Telegram, o link para esse grupo, porque lá é mais fácil de você compartilhar, mandar para grupos de família. Quantas pessoas em grupos têm feito a experiência, de alguém que lá insistentemente deixa lá o link para a homilia e de repente alguém assiste e faz uma experiência de Deus. Além disso, deixa o teu like, porque isso faz com que o YouTube entenda que este vídeo é importante para as pessoas. Bom, vamos pegar a primeira leitura que está no livro do Apocalipse de São João, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Diz assim: Eu, João, vi uma porta aberta no céu. E a voz que antes eu tinha ouvido falar-me com trombeta disse: sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois desta. Olha só que forte. Está dizendo o seguinte: sobe até o céu para que eu possa te mostrar as coisas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim e havia no céu um trono. No trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeralda. E aqui você vai vendo toda a complexibilidade para você até imaginar, porque é difícil quando você entra nessa experiência mística, nessa experiência do eterno, trazer justamente com palavras aquilo que muitas vezes nós nunca vimos, ou tudo que nós vimos até hoje, tocamos, parece tão superficial perto daquilo. É como se dissesse que de repente você descobrisse a vida verdadeira e que tudo que estava aqui, quando comparado àquela eternidade, parece falso, parece moeda falsa. Sim, é assim que muitas vezes grandes autores, grandes homens e mulheres têm partilhado desta experiência. Bom, ele vai continuar dizendo assim: ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciões, todos eles vestidos de branco, ou seja, purificados, e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. E aí você vai percebendo o seguinte: todo um coro de pessoas, há anciões, perto desses anciões há todo um movimento, toda uma ordem, porque você vai percebendo que no céu existem ordem, existe uma hierarquia. Isso é muito importante para nós. Quando nós falamos da experiência de céu, quando nós falamos da experiência de algo que nos traz o céu, essa experiência tem uma ordem, é harmoniosa. E é muito comum então dizer, e
que tem essa música, a música que toca no céu, o louvor, a adoração a Deus. Por quê? Porque existe toda uma harmonia e nada melhor para expressar a harmonia do que a música, do que a arte. É o que torna, talvez, para nós o mais acessível da dimensão da harmonia do céu. Bom, ainda continua, né? Ele vai falar o seguinte: na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino, no meio e em redor do trono estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás, ou seja, eles viam tudo, aquilo, viam o que estava à frente, aquilo que estava atrás, estavam adiante, estavam também, vamos dizer assim, com um olhar no passado e no futuro, mesmo estando no presente, porque é como que eles ultrapassassem, né? É como dissesse assim, eles vão muito mais do que aquilo que está no passado ou que está no futuro, eles estão no eterno, tudo, todas as coisas. E ele vai dizendo, o primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro o rosto de um homem, e assim o quarto parecia uma águia em pleno voo. E vocês sabem, né, que todas essas linguagens, essas figuras aqui, esses 4 seres, na verdade, são representação. A tradição trouxe representação dos evangelistas. Então, por exemplo, sem querer entrar aqui nos detalhes, porque não é o foco da nossa meditação de hoje, mas, por exemplo, pegando só um, a águia é João, que tem justamente esta capacidade de olhar as coisas do alto, de tocar o eterno. Então ele começa, né, justamente o seu evangelho falando: no princípio era o verbo. O verbo, né, estava em Deus, né? Ou seja, ele vai pegando este logos, né, e vai trazendo, e ele vai tocando este verbo, o verbo da vida, como ele vai mesmo expressar. Então ele já começa com este olhar do alto, no eterno. Então tem essa expressão da águia que voa alto, que vê as coisas de longe, que tem essa capacidade de visão. Então, cada um representa, sobretudo você vai ver esses traços que caracterizam, né, esses evangelistas logo já no começo do evangelho de cada um deles. Cada um dos 4 viventes, seres vivos, tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e que vem. E os seres vivos davam glória, honra e ação de graça ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciões se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade que elas existem e foram criadas. Olha que forte, que expressão. Então você percebe. E aí eu queria trazer essas 2 dimensões, da harmonia, que se percebe logo no texto, de todo este toque do eterno e também da hierarquia. E aí nós podemos nos perguntar o seguinte: mas como assim? Há uma hierarquia? Uma hierarquia que poderia dizer o seguinte: é uma hierarquia aonde cada um de nós vai se sentindo pleno. Como assim? É como você, que de repente, quando tinha seus 20 anos, achava que o máximo da felicidade era poder ter uma pessoa do seu lado e ter um carro. De repente você percebe que o máximo é a alegria de ser pai, de ser mãe, e que nada era comparado àquilo. Entende? Não, que naquele momento onde você estava ali na adolescência, para a juventude, significa que naquele momento, se te lhe desse uma pessoa boa do teu lado e uma propriedade, um carro, um bem, parecia que você estava já pleno. Mas quando você chegou à paternidade, à maternidade, descobriu que há algo que é muito maior do que qualquer coisa que possa haver antes. É justamente isso. Cada um de nós vai também crescendo na vida espiritual. E à medida que vai crescendo, vai dilatando
dilatando o coração. E à medida que você vai dilatando o coração, você vai fazendo uma maior experiência. O amor de Deus, ele nos atinge de forma igual. Deus faz chover sobre os bons e os maus. Ele faz chover sobre todos. Seu amor é para todos. Todos nós somos chamados ao seu amor. Mas cada um, conforme o coração que se dilata, vai fazendo uma experiência diferente. E aquele que talvez está recebendo uma experiência, né, vamos pegar aqui um aspecto só humano, então ele tem uma experiência de ter aquela propriedade, aquele bem e uma pessoa do lado, ele está plenamente alegre, tal como alguém que está fazendo a experiência da maternidade e paternidade. São coisas diferentes, são pontos diferentes e, vamos dizer assim, se nós colocássemos isso numa hierarquia, uma hierarquia diferente de experiência, mas o que acontece? O que acontece é que ambos estão plenamente. Por isso, à medida que você vai dilatando o teu coração aqui na terra, mais você experimenta do céu. Mas ninguém que vai chegar ao céu, à santidade, vai se sentir menos pleno. Todos serão plenos, mas cada um segundo aquela experiência. Por isso haverão almas, vamos dizer assim, com uma proximidade mais próximo deste trono, não? E é lógico que tudo isso é difícil de falar, porque nós, para falarmos isso, temos que entrarmos numa dimensão de espaço, de tempo, e isso no céu não existe. Mas para caber na nossa cabeça, né? Vamos dizer assim, nós vamos estar mais próximos desta experiência à medida que dilata o coração. Por isso, busque a harmonia do céu, busque a canção do céu e, sobretudo, busque viver esse dilatar do teu coração. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.